Oi, gente, eu tô aqui de cara lavada pra falar uma coisinha pra vocês que eu notei quando eu tava lendo Josué. Ele fala assim, ó. Prestem bem atenção nessa palavra. Às vezes a gente tem mania de ler o Antigo Testamento e não prestar muita atenção no que tá lendo, porque é muitas coisas, é meio complicado. Mas presta atenção nessa palavra. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksaf, e aos reis do norte, que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefalá e em Nafote Dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Armon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Gente, às vezes a gente passa uma situação da nossa vida que a gente pensa assim: meu Deus, que nervosismo que eu tô. Às vezes a gente vai fazer o Enem ou uma prova ou qualquer coisa que deixa a gente nervosa. E a gente fala, nossa, que nervosismo e tal. E às vezes a gente tá lendo a Bíblia e a gente não entra no contexto da Bíblia. Vocês imaginam o seguinte: você é o povo de Israel, vocês são numerosos. Mas imagina, gente, aqui eles juntaram não só um povo, não só uma nação, não só um rei, mas eles juntaram tantas pessoas que eram como se fosse areia do mar. Imagina o tanto de pessoa que era. E não era só pessoa, era carro de guerra, era cavalos, tá? Eram guerreiros, não eram pessoinhas, pessoinhas, não, eram guerreiros poderosos, tá? Imagina, olha essa parte, todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. Imagina você tá lá no acampamento e você vê um povo tão gigantesco que não dá nem pra contar, só pra lutar contra você, contra o seu povo. E você é um povo e eles são 10. Imagina o nervoso que Josué pode ter passado, ou que ele pode estar não é apto, ele podia ser suscetível a ficar muito nervoso, os guerreiros a ficarem com medo. E eles eram seres humanos, gente. Josué, apesar de ser um grande guerreiro, um homem de Deus, ele era ser humano, ele estava suscetível aos mesmos medos, às mesmas ansiedades que qualquer um passa. Assim como os guerreiros de Israel. E daí, Deus disse o seguinte: e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Gente, Deus falou para Josué: não tenha medo deles. Eu já os entreguei mortos a vocês. Mas, gente, Josué tinha que confiar naquela palavra. Porque imagina se ele não confiasse. Era tanta gente que ele podia falar assim: será que Deus está falando sério mesmo? Porque olha o tanto de gente que tem ali. Mas Josué não teve medo. Aliás, essa palavra de não ter medo veio muitas vezes para Josué. Veio quando ele recebeu o chamado, veio agora. E olha o que Josué fez. Josué e todo o seu exército os surpreendeu junto às águas de Merom e os atacaram. Gente, eu imagino a coragem que esses homens têm que ter. E o tanto que Deus teve que atuar ali. Porque não foi só Josué. Josué recebeu o propósito. Josué ouvia Deus. Josué tinha consciência da presença de Deus. Mas as outras pessoas, os outros guerreiros de Israel, eles não ouviam Deus. Eles não tinham a consciência da presença de Deus. Eles tiveram que acreditar na palavra de Josué. E que Deus ia ajudar eles. Naquela época não existia o Espírito Santo. Não existia, claro que existia, né? Mas eles não tinham o Espírito Santo com eles. Então, eles tiveram que acreditar e batalhar. Acreditar que a palavra de Deus iria se cumprir. Então, ele falou assim: e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel.
que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá. Eles os mataram sem deixar sobreviventes. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Gente, pensando de acordo com a razão, eles poderiam pensar o seguinte: Josué, para de arrumar essas confusão. Olha o tanto de pessoal que tem ali. Como é que a gente vai derrotar esse pessoal todo aí? Eles poderiam ser covardes. Mas, gente, pela força humana, aquilo era impossível. Mas eles acreditaram em Deus. Eles não acreditaram na força deles. Eles acreditaram em Deus. Porque era impossível, gente. Eles não foram pra batalha acreditando na força deles. Eles foram pra batalha acreditando que Deus iria entregar aqueles homens na mão deles. E foi isso que aconteceu. Mas não foi por causa deles, foi por causa de Deus. Mas tem um porquê de Deus ter entregado esses homens na mão deles. Não foi só pela graça e misericórdia de Deus, mas foram porque eles foram obedientes à palavra de Deus. Aqui vai dizer, tudo o que o Senhor tinha ordenado ao servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que Deus tinha ordenado a Moisés. Josué cumpriu tudo que Moisés falou para ele cumprir, que Deus tinha ordenado. Deus honrou Josué, Deus honrou Israel, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Isso cabe a nós hoje também. Sabe, hoje nós temos a graça que ajuda a gente ainda mais. Imagina, essas pessoas elas não tinham nem a graça e elas escolheram acreditar. Hoje nós temos a graça, que é a força de Deus para a gente cumprir o que foi dito para nós. A palavra de Deus não muda. Ela não muda. Se ele foi fiel aqui no Antigo Testamento, ele também vai ser fiel agora. Só que a gente tem que fazer como esses homens. E nós temos uma coisa, nós temos um bônus, que é a graça. Nós temos graça para obedecer a palavra. Nessa época eles não tinham. Eles tinham que escolher pela força própria cumprir a palavra de Deus. Nós temos a graça. Nós temos o perdão hoje também. Para nós é mais fácil ainda. Mas por que muitas vezes a gente não tem essa graça para cumprir o que Deus pede? Porque nós não lemos a Bíblia. Nós não temos comunhão com a palavra de Deus. Nós não oramos, nós não nos entregamos a Deus, nós não confiamos em Deus. E eu quero hoje que você reflita nessa palavra. Que você veja, não tô aqui adorando homens, mas eu tô falando, veja o tanto que eles escolheram obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ter essa mesma ousadia desses homens para obedecer a palavra de Deus. Eles não olharam para as circunstâncias que estavam acontecendo na vida deles, mas eles olharam e se firmaram na palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus. Talvez você não tenha recebido uma palavra de uma profecia, como eles receberam. Mas naquela época eles precisavam disso. Eles não tinham a Torá, eles não tinham a Bíblia para ler todo dia. Eles precisavam que Deus falasse com alguém. Talvez você queira que Deus fale com você, mas Deus já está falando com você pela Bíblia. Nós temos que confiar no que está escrito na Bíblia. Mas assim como as promessas, elas têm um lado que é o mandamento. Não adianta você querer receber as promessas sem cumprir o mandamento. Até mesmo a paz que às vezes você deseja, ela está firmada em um mandamento. A paz está firmada no mandamento que
Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Peguem de mim o meu jugo e o meu fardo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não adianta você querer ter paz sem ir a Deus e sem obedecer os mandamentos dele. Todas as promessas têm mandamentos. Hoje eu quero que você reflita em como a comunhão pode te ajudar a vencer os seus problemas. E não apenas reflita, mas pegue a Bíblia e lê. Porque a Bíblia sempre traz respostas. Porque é a palavra de Deus e não de homens.